VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA, com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Já somos mais de 2.100 inscritos. A meta de likes deste vídeo é de 40 likes. Então deixe seu like agora, para ajudar no crescimento deste canal. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora. Estamos aprendendo a como criar uma carteirinha e gerá-la de forma automática, certo? Com um código de barras. Veja o exemplo aqui da tela. Vou clicar aqui em K de barras. Tem o nosso botão gerar carteirinha. Vou clicar no mesmo. E observe a geração das etiquetas. Carteirinhas geradas com sucesso. Vou dar OK e vou pré-visualizá-las. E tá aí as nossas carteirinhas geradas, certo? Vou dar um zoom para focar na validade. Ó. Repare que a gente conseguiu colocar uma validade nas mesmas. Observe que essa se vence em 2019 e essa só se vence em 2020. Vou fechar aqui a pré-visualização. Lembrando que esse é o resultado final de nossas aulas. A gente está aprendendo a como criá-las. Vou aqui na K de barras e mostrar para vocês aqui a coluna que me dá a validade, certo? Observe que aqui tem 1 e aqui tem o 2. Aonde aqui diz que vai valer 1 ano, este vai valer 2 e assim por diante. Então a gente está fazendo a programação para gerar estas carteirinhas. Então vamos voltar de onde paramos. Então, reforçando, vamos tentar ser mais diretos para concluirmos neste vídeo. A gente parou na nossa estrutura, na nossa primeira estrutura for, certo? Aonde aqui a gente faz a extração dos valores da nossa K de barras, que é a nossa sheets2, e armazena em nossas variáveis. Se você não assistiu a aula anterior, assista. O link vai estar na descrição deste vídeo. Então aqui a gente já faz a extração dos valores, certo? O que agora a gente precisa fazer é repassar esses valores extraídos e armazenar nas nossas variáveis e dispensar, obviamente, nas células que armazenarão esses valores. Por exemplo, vou aqui no meu layout, vou tirar aqui a moldura por enquanto, só para a gente entender o funcionamento. Nada mais é do que, por exemplo, vou pegar aqui a nossa janela do VBE, por exemplo, a variável CPF, certo? Observe que a variável CPF está sendo armazenado nela os valores que tiver na minha range da coluna A, certo? Obviamente, aqui faz referência à nossa K de barra, certo? Ou seja, os valores que estão sendo repassados para a nossa variável CPF está vindo da nossa K de barras, que nada mais é do que essa guia aqui, ó, certo? Da nossa coluna A. E esse valor, depois que estiver armazenado nessa variável, eu quero pegar o valor desta variável e, obviamente, dispensar em uma célula da minha guia layout, certo? Que é essa guia aqui, ó. Então, aonde é que eu vou lançar o valor do meu CPF? Obviamente, eu vou lançar aqui, ó, na minha célula L12, certo? E assim vai para as demais variáveis, ó. A variável carteirinha D vai ser lançado os valores aonde? Aqui, ó, na célula C6 e assim por diante. Por exemplo, o nome vai ser lançado na célula C9, o cargo vai ser lançado na C12, a cidade na C15 e aí vai. Então vamos lá. Entendido? Vamos agora dar prosseguimento à nossa estrutura for next. Lembrando que eu coloquei esse next aqui no final apenas para não dar aquele erro, certo? Pois eu tinha que terminar a estrutura. Então eu vou deixar um espaçamento aqui entre eles, entre a minha última linha de comando e o nosso for next, porque eu vou colocar mais linhas de comando aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Após repassar, armazenar os valores nas minhas variáveis, o que eu preciso fazer agora é ativar a minha AWS. Quem é a AWS? Vamos subir aqui um pouco e veja que a AWS é a nossa sheets3, certo? Que é a nossa guia layout. Então, eu vou colocar aqui ws.activate, ou seja, vou estar ativando. E agora coloco ws.ranger, abro o meu parênteses, informo a célula que eu vou lançar o valor, certo? Na minha célula C6, vou deixar aqui
como padrão maiúsculo, certo? Não faz diferença, tanto maiúsculo como minúsculo. Mas vamos deixar tudo maiúsculo. Então, na minha ws.range, ou seja, no intervalo da minha ws, que é a nossa guia layout, na célula C6, vai ser armazenado nela o quê? O valor que tiver na minha carteirinha, que é a nossa variável, carteirinha D, certo? Só que observemos o seguinte, vou clicar aqui no símbolo do Excel e veja que eu tenho um título aqui, ó, identidade de, pode ser identidade de membro, pode ser identidade de congregado ou qualquer outro nome que você queira, certo? Só que ele vai lançar aqui, nessa célula C6, o valor que tiver aqui na minha K de barras, ó. Nesse caso, seria carteirinha de membro, certo? Porém, se eu lançar apenas o valor que está na coluna C, que é o nome membro, ele ia sobrepor esse valor identidade D, certo? Ou seja, ia ficar apenas membro. Como eu quero preservar esse nome identidade D, eu vou aglutinar, no caso, eu vou concatenar o valor armazenado na minha variável, que por exemplo, nesse caso seria membro, e vou concatenar com este texto aqui, certo? Só que esse texto aqui, ele vai ser sobreposto. Ou seja, não posso concatenar com esse texto, mas sim, posso copiar esse texto, por exemplo, dou Ctrl C aqui, clico aqui no meu Visual Basic, e aqui, antes de carteirinha D, entre aspas duplas, como é um texto, tenho que colocar entre aspas duplas, colo, fecho minhas aspas duplas e concateno agora com a minha variável. Porém, para não ficar tudo junto, eu dou um espaçamento. Ou seja, aqui seria a identidade de membro. Se eu tiver uma outra célula com o nome congregado, por exemplo, aqui seria a identidade de congregado e assim vai, certo? Então, a lógica é essa. Por exemplo, vou copiar essa estrutura agora para agilizar. Também vai ser na AWS. Aqui a gente está programando para repassar os valores para a nossa guia layout, certo? Então, sempre vai ser AWS aqui. O que vai mudar aqui, obviamente, é a variável e a célula que eu vou estar armazenando o valor. Aqui, por exemplo, vai ser a minha C9. Vou arrastar aqui a janela do VBE para o lado e observe que na minha C9, ele vai lançar quem? A minha variável nome, certo? Vou desfazer aqui. No caso, aqui após o sinal de igualdade, eu coloco a minha variável nome. E aí vai, ó. Aqui, por exemplo, na minha C12, que é essa célula aqui onde está o cargo, obviamente ele vai lançar o nosso cargo. Na célula C15, ele vai estar lançando a cidade, a variável cidade. Na célula C18, vai estar lançando a expedição. Aqui eu vou parar o vídeo para continuar essa extração de valores, certo? E já retorno. Então, retornando, eu pausei o vídeo porque já ficou bem claro a lógica que vai funcionar aqui no nosso arquivo, certo? Observe que eu coloquei mais alguns valores sendo repassados para as nossas células correspondentes. Vou minimizar aqui nossa janela do VBE. Vou pegar novamente as nossas molduras e vou sobrepor as nossas células. Só reforçando o seguinte, vou tirar de novo aqui a moldura e repare que na minha célula J17 não vai ser lançado valores, pois tem uma fórmula, certo? Uma function que foi criada aí e colocada em um módulo, certo? Lembrando que essa function não é nativa do Excel. Então, quem recebeu o arquivo aí, que deixou seu e-mail em um de nossos vídeos, foi lhe passado o arquivo para poder fazer conforme aqui o vídeo, foi a function junto, certo? Então, você não se preocupa com nada. Basta você colocar igual code 128 e fazer referência à célula que você quer extrair para virar um código de barra, certo? Então, observe que ele está apontando aqui para L12. L12 nada mais é do que a célula que vai receber o CPF, certo? Ou seja, esse código de barras aqui nada mais é do que o seu CPF aqui. Ou seja, o CPF da pessoa que você está tirando, está gerando a carteirinha. Como aqui está vazia nesse momento, por isso que ele está vazio. Mas se eu preencher essa célula com algum valor aqui, obviamente vai ser gerado um código de barras aqui, certo? Então, essa célula aqui, ela não recebe valores. O que recebe são as demais, certo? Então, vamos lá. Clicar aqui em Visual Basic novamente. Na realidade, vou voltar aqui só para colocar as molduras novamente
na sua posição correta. Vou clicar agora em Visual Basic e vamos voltar aqui para o nosso código. Vou maximizar aqui a janela. Vamos fazer o seguinte. Após ser repassado estes valores para nossas células, lembre-se que o que está após o sinal de igualdade é o que está sendo repassado para o que está antes da igualdade, certo? Ou seja, esses valores aqui, essas variáveis que têm valores armazenados nelas, estão sendo repassados para essas células da guia Layout, certo? Que é a nossa guia WS. E o que eu faço agora? Eu coloco ws.range, que quer dizer nosso intervalo, e informo entre aspas duplas e entre parênteses qual é o intervalo que eu quero. Meu intervalo vai ser de A1, 2 pontos, a M19, fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. E ponto, copy, ou seja, vou copiar este intervalo. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Veja que eu coloquei aqui de A1 a M19. Por que de A1 a M19? Observe que o intervalo que está em torno da minha carteirinha, esse daqui não tem nada a ver, certo? É apenas um modelo que eu deixei aqui para a gente ver como é que vai ser a nossa carteirinha. Então, observe o seguinte, de A1 a M19, basicamente é o intervalo que está na nossa carteirinha, ó. Ou seja, o comando lá que eu coloquei vai copiar este intervalo aqui, ó, certo? De A1, no caso, a M19, certo? Vai copiar através do comando .copy. E por que ele vai copiar e vai colar onde, certo? Obviamente ele vai copiar porque as nossas carteirinhas nada mais é do que imagens geradas de uma célula. E ele vai colar onde? Ele vai colar na minha WT. A nossa WT é a nossa guia code barra, certo? Se eu voltar aqui para o meu código, ó, repare que lá em cima, ó, a WT eu setei como sendo a nossa sheets 4, que é a nossa code barra, certo? Ou seja, a nossa code barra, que é esta guia aqui, ó, que vai receber as nossas imagens, eu a chamei de WT, certo? Ou seja, WT aqui, no caso, eu vou colocar aqui WT, ponto activate, ou seja, estou ativando a minha WT. Para quê? Vou colocar o nosso segunda estrutura for, certo? Meu for quer dizer para y, que é a nossa variável do tipo inteira, certo? Aqui poderia ser um A, poderia ser um B, tanto faz. O y foi apenas o nome que eu dei aqui para a variável. Então, a nossa variável y, que é do tipo inteira, ou seja, recebe números, vai de 1, certo? Vai de 1, to, que quer dizer até, vai até a minha quantidade, que é uma variável, cópias. Observe que quando eu dei um Enter aqui, ó, como eu sempre friso, observe que a primeira letra não ficou maiúscula e as demais minúsculas. Ou seja, eu digitei o nome da minha variável de forma errada, certo? Então, por isso, a importância de digitar sempre as primeiras letras maiúsculas, as iniciais e as outras minúsculas. Assim fica fácil detectar se está digitado de forma correta ou não. No caso aqui eu vou apagar esse N e observe que agora sim ficou somente as primeiras iniciais da variável maiúsculas, certo? E o que é que eu estou dizendo aqui, ó? Faça, o for quer dizer para, certo? Mas vamos deixar como faça para o entendimento ficar mais fácil, ó. Faça de 1, y igual a 1, to, que quer dizer até quantidade de cópias. A minha quantidade de cópias, se a gente voltar aqui, ó, a quantidade de cópias está sendo armazenado nela o nosso intervalo do nosso ponto range na coluna S, certo? De quem? Da nossa W. Quem é a nossa W? A nossa sheets 2, que é a nossa K de barras. Ou seja, vou mostrar aqui, ó, a K de barras na nossa coluna S nada mais é do que a quantidade de cópias que eu informo, ó. Ou seja, aqui eu delimitei apenas uma cópia, aqui apenas uma e aqui uma. Se eu colocar aqui 3 cópias, o que é que ele vai fazer, ó? Veja a nossa estrutura for. Faça de y igual a 1 até a quantidade de cópias. Ou seja, ele vai fazer de 1 até a quantidade de cópias que eu informei naquela célula. Como eu delimitei apenas 1, ele vai fazer 1 de 1. Ou seja, vai gerar apenas uma cópia da carteirinha. Da mesma carteirinha, no caso, certo? Se eu botar aqui de 1, no caso eu tivesse botado na célula, na mesma célula, 2 ou 3, ele ia fazer de 1 a 2 ou de 1 a 3, certo? Ou seja, ia gerar a mesma carteirinha, 2 ou 3 cópias da mesma. Iria obedecer à quantidade de cópias que eu informei na célula, certo?
como eu quero apenas uma carteirinha para cada membro ou congregado, eu vou sempre colocar nessa célula aqui, ó, o valor 1, certo? E o que é que eu faço depois de iniciar nossa estrutura for? Eu vou colocar a nossa variável código de barras, que é a nossa WT, ponto, cells, abro parênteses, informo que na minha linha, na minha coluna, ponto select. Ou seja, após eu ativar a minha WT, que é a nossa código de barras, eu vou fazer essa estrutura, delimitando de quantas cópias eu vou querer, certo? E eu vou dizer o quê? Lembre-se que a minha variável linha vai iniciar com o valor 1 e a variável coluna com o valor 1, certo? Ou seja, ele vai selecionar aqui a variável linha e a variável coluna nesse momento que estiver sendo executado, certo? Como é uma variável, ela vai iniciar com o valor 1 e coluna com o valor 1. Porém, como é uma variável, vai variar esses valores, certo? Se eu deixar um valor fixo aqui, ele vai sobrepor este valor. Como minha variável vai mudar conforme ele vai sendo incrementado, então eu delimitei aqui que vai ser na minha linha, variável linha, e na variável coluna. Porém, vai iniciar de 1, ou seja, vai colar aqui na minha código de barras, na minha primeira célula, que é a 1, certo? Que também é a minha coluna. Como eu não quero mais de uma cópia na mesma por coluna, eu quero apenas uma fileira, certo? Apenas uma coluna, ele não vai colar na coluna B, apenas na coluna A em diante, certo? Ou seja, ele vai colar na coluna A, na célula 1, depois A2 e assim por diante, conforme a quantidade de cópias que eu querer. Ele nunca vai colar na coluna B, porque a gente vai colocar uma delimitação, certo? E o que é que eu vou fazer agora? Eu coloco novamente WT, ponto, pictures, boto aqui ponto pictures, e formo ponto paste, ou seja, depois que ele selecionar minha linha e coluna, o que é que ele vai fazer? Na minha WT, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar minha picture e vai colar, certo? Lembre-se que ele copiou aqui a minha picture, que nada mais é do que a minha célula, ó. Ele copiou este intervalo, vai selecionar a minha variável linha e coluna, e depois com esse comando aqui, ele vai copiar este intervalo aqui, certo? Esse valor já estava copiado, e como ele vai fazer uma colagem desse intervalo no formato de imagem, ó, certo? Se eu quisesse colar apenas o intervalo, eu não colocaria esse nome picture, colocaria apenas .paste. Mas no caso aqui, ele vai copiar esse intervalo no formato de imagem. E o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma incrementação, certo? Pois eu não quero colar quando a minha coluna for maior que 1, certo? Eu quero sempre colar na minha coluna 1. Porém, se ele fizer a primeira colagem na célula 1, eu não quero sobrepô-la. No caso, ele vai colar na célula 2 e assim por diante. Porém, nunca vai passar para a coluna ao lado. Nem para a célula ao lado, sim, sempre para a célula abaixo. E como é que eu faço isso? Eu coloco a minha variável if, que quer dizer se minha variável coluna, lembre-se que a minha variável coluna inicia de 1. Se minha variável coluna for igual a 2, então, o nosso tem quer dizer então o quê? Então, a minha variável coluna vai ser igual a ela própria, mais 1, certo? E coloco o nosso end if, ou seja, final da nossa verificação, incrementa a minha variável. Minha variável linha, que inicia de 1, vai ser igual a ela própria, mais 1. E fecho a nossa segunda estrutura next, certo? Esse primeiro next que eu estou fechando aqui é desse segundo for aberto. Tanto é que eu vou colocar aqui, ó, next y, certo? Para a gente saber que ele está fechando esse for aqui, ó. E esse next y, obviamente, está fechando o primeiro next que eu abri aqui, ó. Perdão, o primeiro for que eu abri aqui, ó. For i. E por que que eu coloquei essa condição aqui? Como eu falei para vocês, eu não quero colar na coluna B, certo? Quero sempre colar na coluna A. Ou seja, se a minha verificação aqui for verdadeira, ó, se a minha coluna for igual a 2, o que que vai acontecer? Minha variável coluna vai ser igual a ela própria, mais 1, certo? Ou seja, a minha variável coluna aqui nesse caso, 1 mais 1, porque minha coluna inicia do valor 1, obviamente vai ser 2, certo? Se for 2, o que vai acontecer? Minha variável linha vai ser igual a ela própria, mais 1.
Ou seja, vai colar na próxima célula abaixo, certo? E essa linha de comando aqui me garante que eu não vou colar na mesma linha, certo? E vou colocar aqui o nosso exit sub. Na realidade não tem necessidade do exit sub. Vou colocar apenas o end, o it, para fechar nossa estrutura it, certo? E vamos testar para ver como é que ficou. Vamos só verificar o seguinte. Aqui eu não coloquei o comando para desatualizar a atualização de tela, certo? E nem os eventos do Excel e nem o evento do Calculation. A princípio vamos colocar aqui, certo? Só para nosso código gerar de forma mais rápida. Como é que eu faço? Aqui no início do meu código, ó, gerar carteirinha, eu vou colocar application.screenUpdate igual a false. Ou seja, aqui eu estou desabilitando a atualização de tela do Excel. Aqui eu também coloco application, que quer dizer aplicação, enables eventos igual a false. Ou seja, eu estou desabilitando os eventos do Excel. E agora eu desabilito o cálculo automático, para que processe de forma mais rápida o nosso código. Application.calculate igual calculate manual, certo? Obviamente, eu vou querer ver todos esses cálculos, atualização e eventos atualizados no final do código. Ou seja, eu copio essa estrutura e lá no final do meu código eu volto a habilitá-la, certo? Senão, eu não vou ver o resultado final. Coloco true no lugar de false, ou seja, vai ser verdadeiro. E aqui eu apago o sinal de igual, coloco novamente ele e coloco automático, ou seja, o meu cálculo vai voltar a ser automático, certo? Se eu não fizer isso, obviamente, se eu estiver manipulando o mesmo Excel aqui, a mesma planilha, fizer outros cálculos, não vai estar calculando, certo? Vou salvar aqui para garantir. E vamos fazer o teste, certo? Se tudo estiver correndo bem, observe como é que se chama a nossa estrutura, certo? Gerar carteirinha. Vou clicar aqui no símbolo do Excel, vou aqui na minha caixa de barras, rapidamente vamos inserir aqui uma forma, certo? Poderia ser uma imagem, poderia ser um botão, mas de preferência eu gosto de sempre inserir uma forma. Vou clicar aqui nesse retângulo, vou desenhá-lo aqui, clicar com o botão direito sobre ele, atribuir macro. Observe que eu tenho apenas uma macro nesse arquivo, certo? E é o nosso gerar carteirinha, ó. Clico sobre ela e dou OK. Vou colocar apenas um texto aqui, intuitivo. Vai se chamar gerar carteirinha, certo? Na realidade, eu não estou renomeando a minha forma, apenas estou mudando o seu caption. Gerar carteirinha. Então, vamos fazer o teste, para ver se tudo vai funcionar como previsto. Vou clicar aqui em gerar carteirinha e vamos ver o que acontece. Observe que eu tenho apenas uma linha alimentada aqui, ó, na nossa caixa de barras. A nossa macro está sendo executada. E observe que foi lá, ó. Eu não coloquei o comando aqui, não coloquei um MSG Box ainda e nem o comando da pré-visualização, ou seja, não foi me emitida uma mensagem informando que está pronta a minha carteirinha e nem estou pré-visualizando de forma automática. Isso a gente vai colocar ainda, ó. Vou visualizar. Mas aqui já vimos que nossa macro está funcionando, certo? Vamos ver apenas os valores se foram armazenados nas células correspondentes. Observemos o que, ó, que ele lançou lá o nome programador no cargo, na cidade lançou Fortaleza, a data que foi expedida, a validade, o nome do pai, da mãe e assim vai por diante. O nome da pessoa, observe que ele lançou numa célula errada, certo? Então teve apenas esse detalhe aqui. Vamos fazer a correção. Voltando aqui para o nosso VBE, nosso Visual Basic Editor, repare o seguinte, ó. E na minha ws.range, eu armazenei na minha célula C6 o texto identidade D concatenado com carteirinha D, certo? Porém, depois de eu armazenar esse valor na célula, eu também armazenei logo abaixo o nome, certo? Ou seja, ele executou as duas linhas de comando, quando na realidade o C6 só recebe o identidade D carteirinha D, certo? Aqui, observe que eu não mudei
o intervalo. Ó. Aqui, em vez de ser C6, aqui é C9. Vamos novamente executar o código, certo? Então, vou clicar aqui em gerar carteirinha. Vamos acompanhar a execução da macro. Veja que está rodando de forma muito rápida. Vamos pré-visualizar ela. E observe que agora sim, ó, identidade de membro, olha o título, o nome Gleidson Pereira. E aí vai, ó, observe que o nosso código baixo está lá gerado. Você pode baixar um aplicativo aí e fazer a leitura para acompanhar se está lendo realmente. Detalhe, a nossa imagem aqui ainda não aparece do membro, certo? Por quê? Porque a gente ainda não fez a programação para repassar essa imagem para esta carteirinha, certo? Isso vai ficar para a próxima videoaula. Então, deixa o seu like aí. Se tiver muito likes, vamos trazer o vídeo o mais rápido possível, certo? Então, até a próxima. Falou!